Você conhece bem esse silêncio. Aquele que se instala depois da tempestade, quando você finalmente começa a ouvir o som dos pássaros novamente ou o estalar da lenha na lareira da sua própria alma. Mas, de repente, um sinal sonoro, uma notificação, um "Oi, andei pensando em você" ou "Sonhei com a gente". Nesse exato momento, o palco se ilumina novamente. As cortinas pesadas e empoeiradas do passado se abrem e você sente aquele frio familiar no estômago. O roteiro parece o mesmo, mas a pergunta que ecoa no vazio é: até quando você aceitará ser o coadjuvante na encenação de quem nunca te enxergou de verdade? Hoje não vamos falar sobre dicas superficiais de contato zero. Vamos mergulhar no que Carl Jung chamaria de o confronto com a própria sombra. Vamos entender por que o narcisista volta e, mais importante, por que uma parte de você ainda abre a porta, mesmo sabendo que o que vem de lá é apenas um sopro gelado. Está na hora de derrubar o cenário e acender as luzes da plateia. O teatro acabou. Muitas vezes, a psicologia moderna nos diz para sermos resilientes, para perdoarmos e seguirmos em frente com o coração leve. Mas Jung tinha uma perspectiva mais sombria e, por isso, muito mais libertadora. O conselho proibido que ele nos deixa para momentos de hoovering é: abandone a sua bondade compulsiva. Para Jung, ser bonzinho o tempo todo não é uma virtude. Muitas vezes é uma máscara para a covardia de não enfrentar o mal. O narcisista volta para a sua vida porque ele mapeou a sua alma. Ele sabe que a sua empatia é um portão sem tranca. Ele sabe que no fundo do seu jardim interno existe uma criança divina que ainda acredita na justiça mágica do mundo. Aquela criança que pensa: se eu explicar o quanto ele me machucou, ele finalmente vai entender e pedir perdão. O insight mais visceral que você precisa ter hoje é este: enquanto você esperar que o narcisista valide a sua dor, você será escravo dele. O conselho proibido de Jung exige um sacrifício ritualístico. Você precisa assassinar a esperança de que o outro mude. É um luto necessário. Você não está chorando pela perda dele, mas pela morte da ilusão de quem ele poderia ter sido. Quando ele reaparece com promessas vazias ou falsas vulnerabilidades, ele está batendo na porta daquela criança ferida. Ele quer que você volte ao arquétipo da vítima compreensiva. Jung nos convida a sair desse papel e integrar o ancião sábio, aquele que aceita a existência do mal e da patologia sem tentar curá-los com o próprio sangue. Quando a mensagem de hoovering chegar, não responda com luz, não responda com textões explicativos e, acima de tudo, não responda com o perdão prematuro que serve apenas como convite para um novo abuso. Responda com o silêncio de quem não precisa mais provar nada. Integre a sua capacidade de ser implacável. Ser implacável não é ser mau, é ser protetor do seu próprio templo. O narcisista não suporta o silêncio do self fortalecido, porque nesse silêncio ele deixa de existir. Você já se perguntou por que ele escolheu você? Por que entre tantas pessoas no mundo ele insiste em bater justamente na sua porta, mesmo depois de meses ou anos de silêncio? A resposta dói, mas liberta. Ele não volta pelo que ele tem a oferecer, mas pelo que ele sabe que você ainda tem para dar. Muitos de nós, especialmente aqueles que já cruzaram a fronteira dos 40, 50 ou 60 anos, fomos esculpidos por uma educação que santificou o sacrifício. Fomos ensinados que perdoar 70 vezes 7 é o ápice da evolução espiritual. Mas aqui está a armadilha. O narcisista usa a sua bússola moral como um mapa para te invadir. Ele usa a sua luz para iluminar o próprio vazio. Você desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural de ler o ambiente, de sentir a dor do outro antes mesmo dele falar.
Isso é a empatia hipervigilante. Em um relacionamento saudável, isso é um dom. Nas mãos de um manipulador, isso é uma coleira. O hoovering, esse movimento de sucção como um aspirador de pó emocional, funciona porque ele ativa em você o desejo de salvar. Quando ele aparece dizendo que está mal, que a vida está um caos ou que finalmente entendeu tudo, ele está lançando uma isca para a sua necessidade de ser útil. Ele sabe que a sua bondade é compulsiva. Você se sente culpada se não ajudar, mesmo que o ajudado seja o seu próprio carrasco. Aqui entra a parte que ninguém te conta sobre o porquê de ser tão difícil dizer não a um pedido de desculpas encenado. Não é falta de vergonha na cara, é química cerebral. O retorno do narcisista ativa o que a neurociência chama de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que vicia alguém em máquinas caça-níqueis. Você passou por momentos terríveis no deserto e, de repente, ele ressurge com uma migalha de afeto. O prêmio. Seu cérebro recebe uma descarga massiva de dopamina. Aquele "eu mudei" funciona como uma droga pesada. Você não está apaixonada pelo homem ou pela mulher à sua frente. Você está viciada no alívio que a presença deles traz para a angústia que eles mesmos criaram. Para que o teatro acabe, você precisa cometer o que parece ser um pecado, mas é, na verdade, um ato de santidade. Você precisa trair o narcisista para ser fiel a si mesma. Aprender a não sentir nada diante do sofrimento dele é o ápice da sua cura. Quando ele vier com o choro ensaiado, não olhe para as lágrimas. Olhe para o histórico de destruição que ele deixou para trás. Sua empatia por ele é uma violência contra você. Se você der um passo em direção a ele, estará dando 10 passos para longe da sua paz. Você já sentiu aquela pontada de culpa só de pensar em bloquear ou não responder a quem te fez tanto mal? Isso não é sua alma falando, é o seu condicionamento. Comente aqui embaixo: eu não sou o porto seguro de quem me naufragou. Deixe essa frase ecoar nas suas células. Existe uma frase de Jung que causa um choque térmico na alma. Ele dizia: quem não é capaz de ser perigoso não é virtuoso, é apenas inofensivo. Pense nisso por um momento. Por que o narcisista escolhe sempre o mesmo caminho para voltar? Porque ele sente que pode invadir sua vida com uma mensagem de texto às 3 da manhã. Ele faz isso porque, na percepção dele, você é inofensivo. Ele te vê como um jardim sem muros, um território que ele pode saquear sempre que o estoque emocional dele estiver baixo. Muitos empatas confundem passividade com espiritualidade. Eles acreditam que ser evoluído é não sentir raiva, é ser sempre doce, é sempre estender a outra face. Mas no mundo real das relações tóxicas, se você não tem dentes, você não é um santo, você é uma presa. A integração da sombra, um dos conceitos mais profundos de Jung, nos ensina que você precisa reconhecer o seu lado monstro. Não para ferir pessoas inocentes, mas para ter a força de dizer: até aqui você veio, daqui você não passa. Você precisa se tornar psicologicamente perigoso para o narcisista. Ser perigoso para um abusador significa ser alguém que ele não consegue mais ler, não consegue mais prever e, acima de tudo, não consegue mais manipular através da culpa. Eu me lembro de uma mulher que aconselhei. Ela passou 30 anos sendo a esposa compreensiva de um homem que a destruía emocionalmente todos os dias. Sempre que ele tentava o hoovering, ela chorava, implorava para ele mudar ou tentava explicar sua dor. A virada aconteceu quando ela integrou sua sombra. Na última vez que ele tentou voltar com aquele velho teatro de "estou arrependido", ela não chorou. Ela não gritou. Ela apenas se sentou, cruzou os braços e o observou com uma frieza cirúrgica.
Ela viu as mãos dele tremendo, o tom de voz forçado, as palavras repetitivas. Ela não estava mais na peça de teatro. Ela era a plateia, analisando um péssimo ator. Quando o narcisista percebe que a presa agora tem consciência da própria força e não se abala mais com encenações, ele sente um medo instintivo. O predador recua quando percebe que a vítima agora tem um guarda-costas interno. Quero que você feche os olhos por um segundo. Imagine que sua raiva, aquela que você sempre tentou esconder ou abafar, não é algo ruim. Imagine que ela é um guarda-costas profissional que finalmente chegou para trabalhar no seu jardim interno. Ele é alto, forte, silencioso e está postado bem no portão da sua alma. Quando o narcisista manda aquela mensagem ou tenta se aproximar, esse guarda-costas dá um passo à frente. O que ele diria para esse invasor? Ele não discutiria, ele não explicaria sentimentos, ele apenas apontaria o caminho da saída. Diga para si mesma agora: minha raiva é o meu limite, minha força é o meu escudo. E se quiser reforçar ainda mais essa frase em sua alma, escreva ela nos comentários. Fazer isso garante que seu subconsciente memorize esse decreto poderoso. Sabe aquele momento em que o telefone toca e o seu coração dispara? Uma parte de você, aquela parte que ainda guarda a ferida do abandono, quer acreditar que ele voltou porque finalmente percebeu o seu valor. Você quer acreditar que ele sentiu sua falta, que a casa ficou vazia sem o seu brilho. Mas a verdade é mais profunda e, ao mesmo tempo, mais simples. O narcisista não volta porque te ama. Ele volta porque o mundo dele ficou silencioso. Imagine um ator em um palco escuro. Ele está pronto, maquiado, com o texto na ponta da língua. Mas quando as luzes se acendem, a plateia está vazia. Não há ninguém para aplaudir, ninguém para vaiar, ninguém para chorar com a sua atuação. Sem o público, o ator deixa de existir. Ele entra em pânico. Para a psicologia, o narcisista sofre de um déficit crônico de autorregulação emocional. Imagine que ele é um aparelho eletrônico com uma bateria que não segura carga. Ele não consegue produzir a própria paz, a própria segurança ou o próprio senso de valor. O hoovering, esse movimento de tentar te aspirar de volta, é na verdade uma tentativa de plugar a bateria dele na sua energia novamente. Ele usa o seu sistema nervoso para se acalmar. Quando você reage, seja com raiva, com choro ou com acolhimento, você está enviando uma carga de energia para ele. Para ele, tanto faz se a energia é positiva ou negativa. O que importa é que ele sentiu o seu pulso. Ele sentiu que ainda tem poder sobre você. O narcisista vive em um estado de espelho vazio. Ele não sabe quem é sem o reflexo que os outros projetam nele. Quando ele tenta voltar, ele não está procurando uma parceira ou um parceiro para caminhar lado a lado. Ele está procurando um espelho. Ele quer ver nos seus olhos o reflexo do poder dele. Se ele te faz chorar, ele se sente poderoso. Se ele te faz perdoar, ele se sente um Deus. O silêncio da sua ausência é o que o apavora, porque no silêncio ele é obrigado a encarar o próprio vazio abismal. O hoovering não é um chamado de amor, é um eco desesperado de alguém que não suporta a própria companhia. Pense comigo, se você soubesse que ele só está ligando para carregar a bateria, você ainda se sentiria lisonjeada ou se sentiria usada? A verdade nos liberta, mas primeiro ela nos incomoda. Você está cansada de ser apenas um posto de gasolina emocional? Se sim, curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas que estão sendo drenadas agora mesmo. A maior arma que você possui não é o ódio, é o seu foco. Onde você coloca a sua atenção,
você coloca a sua vida. O narcisista precisa do seu olhar para se sentir vivo. Quando ele manda aquela mensagem e você gasta horas analisando com as amigas o que aquilo significa, você ainda está na plateia. Você ainda está dando o que ele quer. O teatro só acaba de verdade quando você se retira do prédio. Quando ele faz o show e você nem sequer fica sabendo, ou se fica, não sente mais a necessidade de interpretar o que aconteceu. Um espelho que não reflete mais nada é inútil para um narcisista. Muitas vezes, nós ficamos presos ao narcisista não pelo que ele é, mas pelo que nós depositamos nele. Para Jung, isso se chama projeção. Sabe aquela sensação de que só ele me entende ou eu nunca vou encontrar uma conexão assim? Isso não é sobre ele, é sobre uma parte da sua própria alma. Uma joia de valor inestimável que você acabou deixando cair no bolso dele durante a confusão. O teatro acaba quando você para de projetar a figura de um pai protetor ou de uma mãe acolhedora naquela figura tóxica. O narcisista foi apenas um suporte onde você pendurou suas esperanças mais profundas. Mas ele é um suporte quebrado. Para fechar esse portal de uma vez por todas e não cair mais no próximo hoovering, você precisa seguir este caminho alquímico. Primeiro, identifique a joia. Pergunte-se com honestidade: o que eu ainda busco nele? É validação? É a sensação de ter uma família? É o medo de ficar sozinho no resto da vida? Identifique o que você acha que só ele pode te dar. Depois, o choque de realidade. Perceba que ele é o fornecedor menos confiável do mundo para essa necessidade. Tentar conseguir amor ou segurança de um narcisista é como tentar tirar água de um poço seco e cheio de veneno. Você vai acabar com mais sede e doente. E por último, a retirada da joia. Entenda que aquela validação ou segurança que você buscava lá fora, na verdade, sempre morou dentro de você. O narcisista apenas pegou isso emprestado para te controlar. Imagine-se estendendo a mão, retirando essa joia das mãos dele e guardando-a de volta no seu peito. Você é o dono da sua paz. Você saberá que está curado não quando sentir ódio. O ódio ainda é fogo, ainda é energia direcionada a ele. O sinal definitivo de que o teatro acabou e o narcisista perdeu todo o poder é quando você olha para uma mensagem dele ou ouve o nome dele e sente apenas um bocejo existencial. Não há mais batimento acelerado, não há mais raiva borbulhando, não há mais curiosidade. Há apenas um vazio neutro. Você finalmente se tornou irrelevante para ele, porque ele se tornou irrelevante para a sua alma. Você saiu da plateia, apagou as luzes do teatro e foi caminhar sob o sol da sua própria vida. Meu querido amigo, minha querida amiga, você passou por um deserto que poucas pessoas teriam força para atravessar. Se você está aqui ouvindo estas palavras, é porque a sua essência é indestrutível. O narcisista tentou apagar sua luz, mas ele só conseguiu te forçar a encontrar uma lâmpada que nunca se apaga dentro de você. O hoovering dele não é um sinal de que você é fraco, é um sinal de que você ainda brilha tanto que ele precisa desse brilho para não morrer na própria escuridão. Mas agora você sabe o segredo. Você tem o conselho proibido. Você tem o seu guarda-costas interno. Ritual de proteção. Sempre que sentir a tentação de responder, respire fundo 3 vezes e diga: eu sou o guardião do meu templo. Invasores não são bem-vindos. Invista na sua solidão criativa. Descubra o prazer de estar com você mesmo, com seus animais, com a natureza. É no silêncio que a voz da sua alma volta a cantar. Que este vídeo seja o marco do dia em que você decidiu que o espetáculo dos outros não custaria mais a sua vida.
Guarde esta frase no seu coração. O perdão é para a sua paz, mas a distância é para a sua segurança. Você não precisa odiar o lobo, mas deve, por sabedoria, trancar a porta da sua casa. Se este conteúdo tocou a sua alma e te trouxe a clareza que você precisava, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que está sofrendo em silêncio agora. Inscreva-se para continuar recebendo este alimento espiritual e psicológico. E, antes de ir, deixe um comentário. Eu escolho a minha liberdade. Ao escrever, você assume um compromisso público com o seu próprio renascimento. Eu vejo você. Eu honro a sua jornada. Até o nosso próximo encontro, no porto seguro da sua consciência.